dia, gente. Essa aula de hoje, primeiro espero que vocês estejam bem, né? Se cuidando. Estou com saudade de todos. Nossa aula hoje vai ser uma aula de revisão. Então, para quem assistiu o documentário que eu passei, vai conseguir assimilar algumas coisinhas agora, tá? O tema da nossa aula vai ser litosfera, o relevo terrestre. E nós vamos entender como está caracterizada a estrutura do nosso planeta Terra, certo? Então vamos para a aula. Então, inicialmente, vamos pensar que o nosso planeta ele não tem uma massa só, ele é dividido em várias camadas. É como se ele fosse uma cebola, por exemplo. Então ele vai ter algumas outras camadas. Então, quais outras camadas nós vamos ter? A gente vai estudar aí. Então, a Terra ela vai ser formada com essas diferentes camadas, né? E a camada superficial, onde a gente vive, que é a camada mais fininha do nosso planeta, vai ser chamada de crosta terrestre, tá certo? Essa crosta terrestre nós chamamos também de litosfera. Então, desde da formação dessa litosfera, vocês viram no documentário sobre a formação do nosso planeta, né? Nós tivemos um início, o início do nosso planeta foi bem assim, alterado, né? Tiveram bastantes fenômenos naturais para que isso ocorresse. Lembrando que a gente trata aqui, viu, gente, da teoria científica, tratando da teoria evolucionista. Tá? A gente só considera essa teoria dentro das aulas de geografia. Então, a gente vai ter, inicialmente, uma esfera, né, que vai ser formada com alguns detritos que vão estar presentes no universo, e, na sequência, vão ter vários fenômenos que vão formar o nosso planeta como ele é hoje, certo? Então, desde o início, a Terra vai ter grandes alterações sendo passadas aí na superfície do planeta, que é a crosta terrestre. Então, nós temos, por exemplo, essas alterações, elas são insinuadas, né, elas são proporcionadas pelas forças que são externas e forças que são internas do nosso planeta. Então, o que é que a gente pode falar das forças externas? As forças externas são a água, os ventos, a luz solar, e as forças internas nós vamos estudar agora nesse capítulo, tá? Então, nós sabemos que temos duas camadas abaixo da crosta terrestre, tá? Que é a astenosfera, que é a camada mais superficial, e nós temos o manto, tá? Que vai ser menos superficial, ele vai estar abaixo dessa camada que é a astenosfera. Então, o manto ele vai apresentar temperaturas muito altas, que não são iguais em toda a sua extensão. E o manto ele tem uma característica de ser pastoso. No manto também nós temos essa área, né? Ela é a mais próxima do núcleo. Então, as temperaturas vão ser muito elevadas. Já a astenosfera, ela vai ter temperaturas menos elevadas. Então, vai ser uma consistência também mais maleável, certo? A astenosfera ela vai proporcionar um mecanismo de transferência de calor entre a crosta em que nós estamos e o manto, tá? Isso faz com que o magma que está no manto, ele se movimente por meio de correntes de convecção. E essas correntes de magma, elas arrastam a camada superficial que está em cima do manto, que é onde nós vivemos. Então, para simplificar, o que acontece? Nós temos a nossa camada superficial, que vai ser a crosta terrestre, tá? Nós temos abaixo dessa crosta a astenosfera, que vai ser uma camada mais densa, e abaixo dessa camada nós temos o manto. E o manto ele vai estar com correntes de convecção. Vai ter como se fosse um líquido, que é o magma, percorrendo esse manto, e a astenosfera ela faz uma transferência de calor para esse manto. Então, por isso que existe esse movimento desse material pastoso que é o magma. O magma, para quem não sabe, a gente conhece, né, quando um vulcão, por exemplo, entra em erupção. E aí ele sai, né, aquele líquido laranja, amarelo, de dentro do vulcão, e aquilo ali é o magma. E o magma é rocha derretida, tá? É rocha em estado líquido. Daqui a pouco a gente vai ver algumas imagens sobre isso.
Então, ó, nós temos aqui o exemplo do que eu falei e temos algumas outras camadas da Terra. Nós temos a litosfera, a camada superficial, nós temos a astenosfera, que fica um pouquinho abaixo, e nós temos o manto, ó, que fica mais na direção do núcleo, mais internamente. Então, a gente vai ter essas três camadas principais aí agora, né, por hora. E abaixo do manto, nós temos o que nós chamamos de núcleo, ó. O núcleo, ele está separado, tá? O núcleo, ele tem o núcleo interno e tem o núcleo externo, certo? Então, essas são as camadas do nosso planeta. Nós temos a litosfera, onde nós vivemos, nós temos a astenosfera, que vai ser, ó, essa camada bem fininha, que vai estar próxima do manto. Nós temos o manto, certo? Que é onde o magma ele vai percorrer. E nós temos o núcleo externo e temos o núcleo interno, certo? Essa aqui é a configuração do nosso planeta, são as partes do nosso planeta, nosso esqueleto, né? Então, para explicar por que as placas tectônicas existem, existe uma teoria, tá? Embora a litosfera, que é onde nós vivemos, ela seja rígida, ela é fragmentada. Como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque existem alguns movimentos que essa placa faz que gera alguns acidentes, alguns fenômenos, né, naturais. Então, essa crosta, ela vai ser formada por placas tectônicas. Então, o que são as placas tectônicas, né? As placas tectônicas, elas são pedaços ou blocos de terra, de rocha, né, no caso, que vai flutuar sobre o magma. Então, hoje a gente sabe que essas placas, elas se situam tanto nos continentes, tanto aqui na Terra, quanto nos oceanos. Então, e elas foram se formando ao longo do tempo, ao longo de milhares, milhões de anos, né? E elas estão em constante movimento. Isso é o que diz essa teoria da deriva continental, que esses movimentos eles vão acontecer devido às correntes de convecção que estão lá no manto, ó. Esse magma ele não está parado, ele está se movimentando. E ao tempo que ele vai se movimentando, o que é que acontece com quem está aqui em cima? Que é a nossa placa, a nossa crosta terrestre. Ela também vai se movimentar. Então, ela se fragmentou e ela está tanto no oceano, né, ela pode ser tanto coberta por água, quanto ela pode estar exposta, como é o que acontece nos continentes, que é onde a gente vive. Então, há pouco mais de 100 anos, no ano de 1912, o cientista alemão Alfred Wegener expôs a teoria da deriva continental. Então, essa teoria diz que, ao longo de milhões de anos, os continentes se formaram a partir de um único bloco continental, que foi se fragmentando. O que é que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que, antigamente, nós só tínhamos apenas um continente, que era único, né? Pangeia, que vai ser único. Então, esse aqui é o continente original, para assim dizer. Então, esse continente aqui, ó, ele vai começar a se dividir. Por que isso aconteceu? Por causa do movimento das placas tectônicas. E quais foram os primeiros indícios que esse cientista teve de que realmente isso existiu? Se a gente prestar atenção, quando a gente observa a configuração territorial da América, ó, principalmente aqui da América do Sul, ela vai se encaixar perfeitamente aqui no continente africano. Então, esse cientista, né, ele observou inicialmente essa configuração territorial e ele disse, talvez esses dois continentes estiveram juntos em alguma era, né, em alguns milhões de anos atrás. E aí, na sequência, né, depois desse estudo do Wegener, tiveram alguns outros cientistas que descobriram espécies, alguns fósseis, que existiam tanto na América do Sul quanto na África. E eram os mesmos tipos de fósseis, assim como o mesmo tipo de rocha e os mesmos fenômenos que aconteceram aqui, os fenômenos geológicos que aconteceram aqui na América do Sul, também aconteceram no continente africano. Então, essa teoria
se tornou a teoria da deriva continental, que é defendida por todos os geólogos, geógrafos, né, até hoje. Então, com base nesses contornos e nesses fósseis que foram encontrados. Então, vamos lá. A teoria da tectônica de placas, né, no início da década de 60, essa teoria, né, ela começou a ser expandida, assim, começou a ser propagada para o mundo inteiro. Só que em 1965, o geólogo canadense Tuzo Wilson, ele falou pela primeira vez do movimento em termos de placas, realmente placas tectônicas. Porque o que o Wegener defendia não era ainda esse conceito de que existiam placas tectônicas, né? E não mais os continentes. Na cabeça do Wegener, o que existiam eram esses continentes, né? Mas só ali existia terra. E já para o geólogo Wilson, ele falava que existiam placas que poderiam estar submersas no oceano ou poderiam estar expostas aqui na atmosfera, né? Então, e ele também falou que essas placas elas estavam deslizando sobre a astenosfera. O que é a astenosfera? É aquela região ó, que fica. Aqui eu tenho a crosta terrestre, né, a litosfera. A astenosfera fica um pouco abaixo, que ela é um pouco mais rígida do que o manto. E embaixo eu tenho o manto, que é onde vai percorrer o magma, certo? Então eu tenho essas três camadas aqui superficialmente. Então, de acordo com essa teoria, a litosfera ela vai se dividir em grandes blocos e esses blocos vão se chamar placas tectônicas, que vão se deslocar continuamente e vão gerar alguns fenômenos, tá? Alguns fenômenos geológicos. Então, por meio dessa teoria da tectônica de placas, foi possível explicar essas grandes falhas que existem em cadeias montanhosas em alguns lugares do mundo, certo? O Oceano Atlântico, por exemplo, ele foi formado a partir do afastamento de duas placas tectônicas. Então, lembra daquela historinha lá que a gente disse? A placa sul-americana, que é aqui da América do Sul, onde nós estamos inseridos, e a placa africana, elas eram uma só. Por isso que o continente africano e o continente americano, eles se encaixam perfeitamente. Então, quando essas placas começam a se afastar, quando elas deixam de ser Pangeia, que é um único continente, e passa a separar em vários outros continentes, fica o quê? No meio. Fica um vazio. E aí o oceano vai preencher esse espaço, né, que vai sendo deixado com o afastamento das placas, e aí surgiu o Oceano Atlântico, tá? Isso aí, esse processo ocorreu há cerca de 140 milhões de anos atrás. Então, até os dias de hoje, o Oceano Atlântico, vamos dizer assim, está crescendo, porque a placa sul-americana e a placa africana ainda estão se afastando, tá? Elas se afastam e por isso essa distância entre a África e o Brasil, por exemplo, vai ficar cada vez maior, lógico, com milhões de anos, né? Então aqui nós temos algumas imagens desse fenômeno, né? Imaginem, aqui era a placa da América do Sul e aqui a placa do continente africano. Então, há cerca de 140 milhões de anos, né, nós vamos ter uma fusão aqui interna, lá embaixo, entre o manto, né, e aí já a camada da litosfera. Aqui a litosfera ainda não tinha sido rompida, ó. Então, na sequência, nós começamos a ver a entrada, né, uma incisão do magma. O que é que isso faz? Isso faz com que as placas elas se rompam, certo? Elas comecem a se afastar. E aí, ó, o magma começa a entrar nessa região e começa a afastar as duas placas, tá? Só que o que é interessante nisso aí, o que é que acontece quando essas placas se afastam? Existe uma formação de montanhas no meio do oceano. Por quê? Porque se eu tenho um espaço muito grande aí entre a crosta terrestre e o manto, eu vou ter essa entrada de magma diretamente para a crosta terrestre. E como eu falei para vocês, o magma ele é rocha, certo? Rocha líquida. Mas quando ele chega até a superfície, quando ele é resfriado, ele vira
rocha mesmo. Rocha no seu estado sólido, né? No meio do oceano. Então, nós temos hoje em dia uma cadeia de montanhas no meio do Oceano Atlântico. Depois vocês pesquisam imagens dessa cadeia aí. Então, ó, aqui nós temos a plataforma continental, né? Que vai ser onde nós estamos. E no meio nós temos a dorsal meso-oceânica, certo? Que vai ser essa cadeia de montanhas no meio do oceano. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que existe uma atividade aqui, ó, vulcânica, né, no meio do oceano. Aqui nós temos o Oceano Atlântico e aqui também nós temos outra plataforma continental, que é já do continente africano, certo? Então, o movimento das placas tectônicas, né, como é que ele acontece? Como é que ele se dá? Como é possível detectar esse movimento, né? Algumas pesquisas realizadas com diferentes técnicas, como o uso de satélites, comprova que as placas elas se deslocam continuamente. Então, essa comprovação, né, vai validar aquela teoria lá do Wegener de que as placas elas se movimentavam. Então, dentre os movimentos realizados pelas placas tectônicas, nós podemos destacar os convergentes, que é quando as placas elas se encontram. Isso acontece aqui na Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. Nós temos divergentes, que é quando eles se distanciam, que é o que aconteceu entre a placa tectônica da América do Sul e a placa tectônica do continente africano, que eu acabei de falar para vocês. Elas se afastam, tá? Divergentes se afastam. E nós temos também transformantes ou conservativos, que é quando as placas elas se deslocam lateralmente, tá? Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse deslocamento aí. Então, nós temos o movimento convergente, ele vai ser responsável por formação de cadeias de montanhas, como a Cordilheira dos Andes, que eu falei aqui na América do Sul, os Alpes, lá na Europa, e a Cordilheira do Himalaia, que fica lá na Ásia, tá certo? E das zonas de subducção que vão ser estudadas daqui a pouco. O movimento divergente ele vai ser responsável pela formação da cordilheira meso-oceânica, que foi a que eu acabei de falar, que fica no meio do Oceano Atlântico, certo? E o movimento conservativo ou transformante vai ser responsável pelas falhas de grandes proporções, como é o exemplo da falha de San Andreas, nos Estados Unidos. Tem um filme sobre isso, depois vocês podem pesquisar e dar uma olhada no filme. Aqui, as principais placas tectônicas, né? Quais são? Então, os movimentos realizados por essas placas, né, eles vão resultar das forças internas do nosso planeta que vão participar, né, dessa modificação do relevo ao longo de milhões de anos. E vão provocar também o que a gente chama de abalos sísmicos. O que é isso? Terremotos e maremotos, tá? E as atividades vulcânicas. Então, tudo que acontece que vem do interior da Terra, que vem para a superfície, vai gerar algum tipo de atividade. Pode ser uma atividade vulcânica, pode ser um terremoto ou pode ser um maremoto, se esse terremoto ocorrer dentro do oceano, certo? Aqui nós temos um mapa que vai mostrar o planisfério das placas tectônicas. Aqui no número 1 nós temos a placa do Pacífico, número 2, placa de Nazca, número 3, nós temos a placa sul-americana, que é onde nós estamos inseridos. Então, quando a gente fala, quando vocês falam, né, professora, mas no Brasil não tem terremoto, no Brasil não tem tsunami, no Brasil não tem vulcão e etc. Isso se deve muito porque nós estamos no meio de uma placa tectônica, né? Então, essa atividade ela vai ser muito rara de acontecer aqui no nosso país, porque nós estamos realmente muito afastados, né, das zonas de encontro entre placas, de encontro ou de afastamento, de atividade vulcânica, né, ou de magma. Então, aqui temos a placa norte-americana, número 6. Nós temos a placa do Caribe, número 5. Também é uma região que tem bastante atividade de terremotos, né, ocorrendo aqui na América Central. Então, gente, essas placas, né, que nós temos aqui, ó, todas elas realizam movimentos.
Por aqui, a placa sul-americana e a placa africana, né? A placa do continente africano. Então, qual é o movimento que elas duas estão realizando? Que está dizendo, ó, afastamento de placas, movimento divergente, certo? Deslizamento de placas, por exemplo, vamos procurar aqui. Aqui, ó, essa placa número 9, placa da Arábia, por exemplo. Essa placa aqui não está numerada, mas vamos lá. Placa número 10, placa euroasiática. Ela está fazendo um movimento de deslizamento junto com a placa indo-australiana, certo? Então, esse movimento aqui, ó, não, na verdade, esse movimento aqui vai ser um movimento convergente, que é onde elas estão se encontrando, tá? O movimento que é de deslizamento é esse movimento aqui realizado na placa norte-americana junto com a placa do Pacífico, certo? Vejam que não necessariamente uma placa tectônica ela vai estar exposta, certo? Ó, essa placa tectônica aqui ela está toda coberta de água, que é a placa do Pacífico, certo? Não tem nenhuma porção de terra evidente, né? Aqui. Então, as placas tectônicas elas podem estar cobertas pelo oceano. Então, as principais, né, que nós estudamos é a placa sul-americana, que possui 32 milhões de quilômetros quadrados, e o Brasil localiza-se no interior dessa placa, né? Localiza-se no centro dessa placa. Como os terremotos e as erupções vulcânicas eles só vão acontecer nos limites, né, principalmente nos limites entre as placas, o Brasil não vai ter esses desastres naturais acontecendo, como eu falei para vocês. Então, a placa norte-americana ela vai ter 70 milhões de quilômetros quadrados. E essa placa aí vai englobar toda a América do Norte e parte da América Central. E ela se desloca horizontalmente em relação à placa do Pacífico, o que faz com que ocorram terremotos na costa oeste norte-americana, como os que ocorrem na falha de San Andreas. Ó, essa imagem aqui é da placa da falha de San Andreas, tá? Isso aqui é uma falha geológica que se localiza lá nos Estados Unidos, né? Em São Francisco, e a movimentação dessas placas, né, gerou uma das mais famosas falhas do planeta, que é a falha de San Andreas. Temos a placa africana, placa arábica, indo-australiana, placa antártica, placa das Filipinas, placa euroasiática. Nós temos várias placas tectônicas, né? E aqui nós temos a imagem da cordilheira do Himalaia, que tem um dos principais picos, né, da superfície terrestre, que é o Monte Everest. Todo mundo tem interesse em escalar o Monte Everest depois que ele foi escalado pela primeira vez, né? Então, é um dos picos mais altos do planeta. Então, aqui vamos estudar o processo de subducção, tá? Que é quando nós vamos ter lá, por exemplo, na placa que vai ser a norte-americana. Olha o que acontece, tá? Aqui nós temos uma cordilheira, certo? Aqui nós temos a crosta terrestre, né? E o que acontece com essa crosta terrestre, que é a placa tectônica? Essa placa vai começar a ser rebaixada pela outra placa sul-americana. Por que acontece isso? Porque no encontro dessas duas placas, uma placa vai ser mais densa, mais pesada do que a outra placa. Então, essa placa que é mais leve, tem um material mais leve, ela vai começar a fazer um processo de subducção. Essa placa ela está fazendo esse movimento para ir de encontro ao manto, né? Então, essa placa aí vai estar começando a ser rebaixada e a outra placa vai estar por cima, certo? É isso que acontece, por exemplo, na falha de San Andreas, né? E também aqui, como tem na imagem, a Cordilheira dos Andes. Então, essa aí é uma zona de intenso movimento, né? Então, enquanto uma placa está sendo rebaixada, a outra placa está sendo mantida por cima. E isso gera movimentos que vão formar as cordilheiras, certo? Aqui nós temos a imagem do manto, para vocês entenderem melhor esse processo.
Então, gente, outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre os abalos sísmicos, certo? Os abalos sísmicos, como eu já falei, são tremores que podem ocorrer na superfície terrestre e eles ocorrem em razão das forças, né, que atuam dentro do nosso planeta. Então, quando eles ocorrem, né, eles são chamados terremotos, se forem realizados aqui na superfície do planeta Terra, mas se eles ocorrerem no fundo do mar, eles vão receber o nome de maremotos, tá? Os maremotos, os tsunamis, eles vão ocorrer dessa forma aqui. Nós vamos ter um abalo, por exemplo, no fundo lá, né, na crosta terrestre, lá no encontro das placas. Então, pode ser que essas placas estejam se encontrando, ou pode estar ocorrendo um processo de subducção, ou um processo de afastamento. E cada vez que essa placa se movimentar, ela vai gerar uma onda, né, uma onda muito grande para a superfície do oceano. Então, quando isso ocorre, essas ondas elas vão começar a se espalhar. E o que acontece? As depressões do fundo do mar, né, elas vão diminuir um pouco a velocidade dessa onda, mas a altura dela vai aumentar. Ainda tem uma questão do vento e etc. Então, essas ondas elas vão começar a se enfileirar antes de atingir a costa, que é aquele processo de puxar a água para aumentar o tamanho da onda. Então, essa onda vai ficando cada vez maior até chegar no continente onde estão localizadas as casas. Então, ó, essas depressões aqui, né, do fundo do mar, elas vão retardar aí a velocidade da onda, mas vai fazer com que a onda fique cada vez maior. E quando a onda encontra, né, a superfície, ela vai estar muito grande e vai provocar muitos acidentes e devastação, né, de muitos lugares. Então, essas placas elas vão se deslocar constantemente porque elas estão flutuando sobre o magma. E esses movimentos, eles provocam, né, uma pressão muito grande nas bordas das placas. E ela se alia ao desgaste natural que essas placas já têm e faz com que as placas elas se rompam e liberam uma energia muito intensa. Então, essa energia ela vai se propagar, né, pelas rochas em formas de ondas sísmicas que vão do foco, lá do hipocentro, que é onde ocorreu o deslocamento da placa, para fora, que causa vibrações na litosfera. E essas movimentações, né, lá no interior do oceano, por exemplo, elas podem ser sentidas aqui na superfície terrestre. Então, o ponto em que na superfície terrestre, né, vai ser o foco dessa movimentação, né, é o que a gente chama de não é hipocentro, né? O hipocentro vai ser onde ocorre inicialmente a movimentação. O que vai ser o ponto, né, de encontro dessa onda com a superfície terrestre nós chamamos de epicentro, que vai ser onde essa onda vai ser registrada com a maior intensidade na superfície terrestre. Então, epicentro, lá onde ocorreu a movimentação da placa. Hipocentro, vai ser lá onde ocorreu a movimentação da placa. Pode ser lá no interior do oceano, né, lá nas profundezas do oceano, ou pode ser na profundeza da crosta terrestre. Mas, de qualquer forma, essa onda ela vai ser sentida. E como é que ela vai ser sentida? Ela vai ser sentida com maior intensidade no epicentro. O epicentro vai ser o primeiro lugar na superfície terrestre que vai ocorrer onde essa onda vai atingir, certo? Então, a intensidade no epicentro ela vai ser muito maior do que nos outros lugares que também vão perceber essa movimentação dessa placa, certo? Aqui nós temos, ó, águas rasas, por exemplo, águas profundas, onde tem mais de 160 quilômetros de extensão. Essas ondas elas costumam, né, se deslocar a mais de 800 quilômetros. E nas águas rasas a onda se desloca por cerca de 48 quilômetros por hora. E a altura pode chegar até 30 metros. Então, quanto mais profunda a região for, né, maior essa onda vai ser e vai ter uma velocidade muito maior. E quanto mais rasa essa região for, a gente vai ter uma onda menor com uma velocidade também menor, certo, gente? Então, por enquanto,
por hoje, né? É só isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido o nosso assunto e realizem uma prova boa amanhã, certo? Boa sorte para todo mundo e até amanhã.